Este é o AgiCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgiCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Agi Bahia. E o tema deste episódio é novas habilidades para performar num ambiente ainda incerto. A nossa convidada de hoje é Zaira Vasconcelos. Ela é administradora de empresas, mestre em administração profissional, business coach, apaixonada por ajudar pessoas a transformarem suas vidas pessoais e empresariais naquilo que desejam no fundo do coração. Olá, Zaira! Seja muito bem-vinda ao nosso AgiCast. Bom, eu quero começar já lhe perguntando sobre quais os desafios os líderes terão que enfrentar. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com essa galera 100% da Agi, e não apenas no sentido de quem já está, mas assim, pode começar de novo? Não tem problema, não precisa. Deixa eu te falar, que você não me apresentou quando? Você não me apresentou, não disse quem eu era. A sua apresentação é gravada depois, fique tranquila quanto a isso, tá? Ah, tá. Então tá. Então desculpa. Não, você já pode continuar. Não, você já pode continuar de onde você parou, que ele faz os cortes, ele faz a edição, viu? Fique tranquila. Pode continuar. Oi, Léo, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de fazer parte desse projeto sensacional, patrocinado pela Agi. Espero realmente, de fato, poder contribuir com essa turma, essa turma nota 10. Show! Então, antes de responder essa pergunta, eu queria que você me desse uma oportunidade de contextualizar o momento que a gente está vivendo. E eu queria partir de um dado que me chamou muita atenção, que foi publicado no State of the Global Workplace, que é um relatório, resultado de uma pesquisa feita pela Gallup em 2018, 2019, não me lembro exatamente. Mas o dado que ela traz é o seguinte: 85% dos empregados não estão engajados ou estão ativamente desengajados no trabalho, né? A gente sabe que o momento é de profunda transformação digital e que as novas formas de relacionamento, elas nos desafiam todos os dias, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Mas é importante que a gente entenda que de hoje em diante, porque o novo normal já começou, de hoje em diante, o presente e o futuro do trabalho mudou de configuração. Então, essa questão do engajamento tem muito a ver, sobretudo, pelo prejuízo que ele causa. Para você ter ideia, milhões de dólares são perdidos pelas empresas no mundo inteiro por conta de profissionais desengajados, né? E isso também não quer dizer que o cara que está desengajado, ele não está produzindo. Claro, ele está produzindo, mas ele não está produzindo todo o seu potencial, né? Por isso que, quando você me pergunta quais os desafios da liderança, e eu diria para você que o primeiro desafio é esse, engajar as pessoas, né? E esse é uma missão que, se já é difícil, né, dentro do ambiente corporativo presencial, imagine fazer isso de forma remota, porque aí é importante dizer que o que a gente está vivendo hoje em termos de trabalho, muitos chamam de teletrabalho, home office, é uma realidade que vai continuar. A gente tem vários exemplos de empresas que já estão adotando como padrão, né? LinkedIn, a própria XP Investimentos, a Petrobras já definiu 50% do grupo administrativo vai funcionar home office. Então, isso que a gente está vivendo na pandemia é uma realidade para daqui para frente. Portanto, é importante que os líderes entendam que a missão deles enquanto incentivadores, influenciadores, inspiradores, né, da performance de suas equipes
tem muito a ver com um conjunto de habilidades que, se ele ainda não tem, vai necessariamente precisar desenvolver, né? E uma delas é a capacidade de lidar com o desconhecido. Ninguém previu a pandemia, nem ninguém tem, com certeza, um cenário desenhado de como essa coisa toda vai acontecer daqui para frente, mas que a gente tem que desenvolver capacidade de lidar com o desafio, de lidar com o desconhecido, essa é importante. Porque as competências técnicas não serão suficientes para suprir tudo que o cara vai precisar para fazer com que as suas equipes remotamente entreguem aquilo que precisa entregar dentro de um contexto de resultado que as empresas não vão abrir mão pelo simples fato de que suas equipes estão externas, né? Então, assim, Verdade. é preciso que o líder pare para entender a alma humana, trabalhar a empatia, trabalhar a presença na ausência, né? Isso é muito forte porque, além de técnicas, claro, a gente tem algumas ideias que pode compartilhar, mas é preciso que o líder entenda que ele precisa de ter mais objetivos, mais foco nos objetivos do que nas horas trabalhadas, né? Ele tem que focar mais no resultado, na produtividade, do que no tempo que o cara fica diante do computador. Ele precisa também ter indicadores objetivos para medir, né, o resultado. E uma das coisas que eu percebo ainda um grande desafio, mas que precisa ser superado rapidamente, é que o líder precisa ter uma comunicação frequente com o seu liderado. A gente precisa sair daquela posição de cobrar resultado para ajudar o liderado a desenvolver as competências e buscar os recursos que ele precisa para entregar o que ele precisa. Quando a gente fala assim, em termos de pandemia, a gente está dizendo o seguinte: olha, o trabalho home office ele aconteceu de supetão. Portanto, quem está em casa trabalhando necessariamente não está equipado, né, em termos de recursos, de um ambiente propício. Então, assim, a gente está trabalhando, o menino está correndo atrás, o outro está gritando lá na frente, aí tem que sair porque tem que fazer comida, aí depois tem... Enfim, as demandas de todas as pessoas, estou falando homens e mulheres. Ninguém está em casa só trabalhando no seu escritório. Nem existe, muitas vezes, né? Às vezes tem que sair da mesa porque tem que botar o almoço, né? Então, você está trabalhando, desliga tudo porque tem que botar o almoço. Você, às vezes, não estava equipado com a internet bacana, aí você começa a fazer uma call, a coisa cai, aquela dificuldade. Então, assim, o que vai melhorar é que, quando as empresas entenderem que esse sistema ele vai permanecer, vão ajudar também, obviamente, as suas equipes a terem uma estrutura mais adequada para funcionarem bem. Senão, meu filho, vai ser estresse absurdo o tempo todo, e o que vai ficar comprometido, de fato, é o resultado. E tem uma outra coisa também que é interessante para o líder, é a coisa... Olha, a gente fala muito de empatia, mas, assim, nunca foi tão importante o exercício da empatização, de estar no lugar do outro, de ser flexível, né, para, inclusive, ajudar sua equipe a entregar dentro das condições que ele entrega. Então, assim, quanto menos tarefa o líder tiver e mais missão de ajudar no desenvolvimento da sua equipe, melhor, né? A gente ainda tem no nosso modelo de gestão esse papel dividido, né? O líder, ele também executa algumas tarefas. Então, assim, nesse momento, quanto menos ele tiver tarefas executivas, operacionais, e mais tempo ele tiver para dedicar a dar apoio à equipe, mais resultado todo mundo terá. Porque aí ele não está olhando o resultado individual, mas ele está com foco no resultado coletivo. Agora, como é que ele se alivia, vamos dizer assim, de tarefas operacionais? Desenvolvendo uma outra habilidade, que é delegar. E aí eu brinco muito com os meus clientes, por exemplo, que eu digo, olha, delegar não é delargar, não é simplesmente entregar uma coisa e dizer se vira. É treinar, é capacitar, é monitorar, é mentorar. E quando ele percebe que o liderado está realmente confortável, apto para entregar naquele padrão que ele definiu, deixa o cara trabalhar.
menos no como e mais no o que, entendeu? Então, é mais o que do que o como. Porque cada pessoa tem seu estilo, né? Então, eu não posso impor ao meu liderado que, além dele fazer algo, ele tem que fazer do jeito que eu quero. Eu tenho que respeitar o perfil de comportamento dele, as habilidades, os pontos fortes dele, para que ele me entregue aquilo que a gente combinou, com clareza, com, com todos os detalhes necessários, com os indicadores necessários, mas que ele tenha a liberdade de produzir com alegria, né? Porque já basta que do ponto de vista do relacionamento, a gente tem muitas perdas, né? Não vou entrar nesse mérito por enquanto, mas a gente tem muitas perdas afetivas, inclusive, que eu vou tratar um pouco disso em outro aspecto, mas eu preciso compensar isso de alguma forma, eu, enquanto líder, compensar essa afetividade que o meu liderado perdeu a partir de estar trabalhando em casa, tá? Eu não sei se eu respondi assim, mas eu um pouco preocupada até com o contexto. Foi ótimo. Eu tinha isso para Respondeu, dizer nesse momento. respondeu de uma forma esplêndida. O que você acha de tudo isso aí, Helena? Eu acho que não só respondeu, como deu uma aula, né? A gente Obrigada. sabe que o fator inteligência emocional gritou nesse período, o que deveria ser algo forte já desde sempre. Mas, ok, a gente está aqui para aprender. E aproveitando essa questão do aprendizado, né? Quais os desafios que os liderados, né, enfrentam, né? O que é que está por vir, olhando pelo lado agora, Zaira, do liderado? Olha, se o desafio do líder, eles são gigantes, para os liderados não é menor, né, o potencial desse desafio. Porque, veja, existem diversos perfis de comportamento das pessoas de modo geral. Existem pessoas que precisam de uma supervisão direta. Existem pessoas que são mais, digamos assim, autogerenciáveis. É da natureza do perfil de comportamento do indivíduo, não é que está certo ou que está errado, absolutamente. Para aquela pessoa cujo perfil de comportamento é mais dependente de supervisão, claro que o desafio dele vai ser maior. Para aqueles que já são mais autônomos, né, mais protagonistas nas suas atividades, o desafio vai ser menor. Mas caberá a cada um, enquanto equipe, se apoiar. Porque se eles faziam isso normalmente no ambiente de trabalho presencial, nas suas estações de trabalho, nos seus setores, nos seus departamentos, eles também vão precisar fazer isso no ambiente remoto. Então, a grande habilidade que todos precisarão desenvolver é essa capacidade de se relacionar à distância e de cooperar. Então, a palavra-chave é cooperação. Quando nós estamos aqui concentrados na frente do nosso computador, desenvolvendo nossas tarefas, é muito fácil a gente perder a conexão com o colega de trabalho, com o cara que antes ocupava a mesa do lado. Então, uma das habilidades é relacionamento remoto através de uma comunicação frequente e fluida. Uma outra coisa que é uma habilidade, que eu vejo isso com muita dificuldade em algumas pessoas, é concentração. Passou uma mosca, distraiu o cara, tocou o telefone, a porta. Então, ele precisa encontrar um ambiente adequado para ele focar naquilo que ele está fazendo. Porque senão a produtividade dele vai lá para baixo, porque ele perde muito fácil a concentração a partir de vários estimuladores, vamos dizer assim, da dispersão, né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro, disciplina. Eu tinha em mente, né, uma crença antiga minha que disciplina era algo que algumas pessoas tinham porque eram iluminadas, eram diferenciadas e que outras não tinham. Graças a Deus eu quebrei essa crença, porque disciplina é hábito. Então, você é disciplinado quando você consegue repetir um hábito e incorporar e agir naturalmente a partir desse momento. Depois a disciplina some, né?
Então, eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, porque eu achava que eu não era disciplinada. E hoje quer dizer, não hoje, mas assim, depois eu aprendi e entendi que sim, que eu era disciplinada, até o momento de cumprir um hábito. Depois eu relaxava. E a disciplina implica em você ter uma agenda de trabalho, um horário para você começar, um horário para você parar, o tempinho que você precisa para dar aquela espreguiçada, né, nos intervalos da manhã, da tarde. Sobretudo, aprender, e aí a gente conversou antes, você é uma pessoa, um profissional de produtividade, aprender a trocar tempo por resultado, né? E para isso eu preciso estabelecer o que é que eu tenho que entregar, quais são as minhas prioridades e focar naquilo. Então, essa é a terceira. Tem uma quarta, é porque eu estou falando assim, na ordem que me vem à cabeça, e necessariamente não é numa ordem de importância, né? Sim, Mas, por sem exemplo, problemas. o aprender a desaprender. Ou seja, às vezes, a gente se confronta com um conjunto de conhecimentos e habilidades que nos trouxe até aqui, mas que certamente não nos levarão daqui para frente. Então, eu preciso me desapegar. Sabe aquela coisa de, mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou? É uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, né? Eu não tenho que fazer as coisas porque eu sempre fiz. Eu tenho que fazer aquela pergunta: isso que eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo, vai me levar para o resultado que eu quero? Existe uma forma de eu fazer melhor o que eu faço hoje? Então, estimular a pesquisa, a curiosidade, sobretudo a curiosidade, a criatividade, a abertura, a mente aberta para novos conhecimentos, novas perspectivas, sabe? Aquela coisa assim, isso não é para mim, ou isso está certo ou está errado. Não, sem julgamentos, né? E isso é uma mudança de mindset. O liderado, o membro de uma equipe, ele não consegue fazer isso sozinho, por isso que ele precisa muito do líder, para dar esse direcionamento, orientar, trocar ideias. E esse líder, tanto quanto o liderado, precisam confiar um no outro para que essa comunicação ela realmente aconteça de uma forma fluida, honesta, transparente, sem julgamentos, né? Então, assim, a raiz, se eu tivesse que estabelecer assim, olha, qual é a base, qual é o alicerce desse novo momento e que vai ser daqui para frente, é a confiança. Se antes já era importante, agora é muito mais. Então, a gente tem que desenvolver essa confiança, e se eu não confio no meu liderado, feedback constante, trocar, não ter medo. E esse é uma das coisas que eu entendo, de modo geral, nas pessoas, a gente tem um medo, porque há um dado da realidade que a gente não pode esquecer ou esconder ou fazer de conta que não está acontecendo. O momento econômico é ruim, nós temos muitas empresas quebradas, eu trabalho com empresas de pequeno porte, é o meu foco, são as micro e pequenas empresas, e o número de empresas que não vão abrir as portas, porque todo mundo fechou as portas, mas o número de empresas que não abrirão as portas mais é imenso. Isso significa um volume de pessoas disponíveis no mercado também gigante. Então, às vezes, o medo de perder o emprego, o medo enfim, de ficar obsoleto, de não atender, inibe muito a pessoa, o profissional, de ser honesto com seu líder e de exercitar realmente a honestidade por conta dessas desconfianças todas. Então, a gente precisa trabalhar muito. Agora, outro ponto, e aí é fundamental que os objetivos, os propósitos sejam bem claros, né? Eu digo sempre o seguinte, que as pessoas precisam trabalhar baseado em propósitos e princípios. E sempre que a gente tem uma dúvida, uma situação, um desafio, eu tenho que perguntar: qual é o propósito? O que eu estou pensando ou fazendo está de acordo com o propósito da empresa, está de acordo com o propósito dessa missão? Ok. A forma como eu estou agindo, eu estou aderente aos princípios e valores dessa organização, ou desse projeto, enfim. Eu preciso fazer o tempo todo essas duas perguntas, né? E uma das coisas que mais impactam em qualquer pessoa, membro de qualquer equipe, é a incerteza, é o medo. Então, assim, não dá para um liderado superar desafios sem que o líder esteja com ele do lado, caminhando junto e reforçando
esses princípios e propósitos da empresa, do setor, daquele projeto específico, porque as coisas precisam fazer sentido para todo mundo, entendeu? E só assim que a gente vai realmente conseguir o resultado que a gente quer. Então, Perfeito. esses são, digamos assim, os desafios. Agora, tem um outro, assim, muito pessoal, né, de cada pessoa. Pessoal de cada pessoa é ótimo, né? Mas tem um desafio muito Para grande de cada... fortalecer isso, que cada um precisa ter o seu desenvolvimento. Exatamente. A pessoa precisa estar buscando sempre se desenvolver. Então, ele não pode esperar que a liderança diga para ele ou que promova para ele. Ele tem que saber que depende dele, a carreira está na mão dele, né? O que ele pode fazer melhor, o avanço, tudo depende dele, do quanto ele realmente se esforça, né? E aí eu só queria chamar a atenção de um livro que mexeu muito comigo, que é um livro chamado Garra, que ela diz o seguinte: ela faz a diferença entre talento e, na verdade, entre paixão e, deixa eu ver aqui, ela fala sobre paixão e perseverança, né? E ela faz a diferença entre inteligência, esforço e talento, melhor dizendo, esforço e talento. Ela diz o seguinte: talento sem esforço vai morrer. E isso a gente conhece muitas pessoas que a gente diz assim: puxa vida, mas fulano tem um potencial tão maravilhoso, mas não aconteceu. Então ela diz o seguinte, que talento, para ter êxito, para desenvolver habilidade, para ser bom, o cara precisa se esforçar. Mas também não adianta ele ter só aquela habilidade ótima, excelente, se ele não continuar se esforçando para ter resultado. Então, o resultado vem do talento potencializado por esforço, a habilidade potencializada por mais esforço. Então, depende do indivíduo, né? Então, por exemplo, eu e você, digamos que a gente tenha o mesmo desafio e nós tenhamos níveis de talentos diferentes. Nós chegaremos ao mesmo resultado se a gente equiparar o esforço. Eu talvez precise fazer mais esforço do que vocês para alcançar aquele objetivo, mas eu tenho toda a capacidade de fazê-lo, entendeu? Então, assim, é acreditar no esforço como um resultado para alcançar o êxito. E não simplesmente no talento, aquela coisa que parece que caiu do céu e que o cara tem porque é especial, entendeu? Não é isso. Eu estou falando isso da Angela Duckworth porque ela é resultado de pesquisa, né? Pesquisa científica. Nos Estados Unidos, é uma psicóloga que trabalha esse tema. E então, assim, não é o eu acho, sabe? Isso é uma outra coisa também, que isso tem que estar na raiz do pensamento de todo profissional. Não importa o que eu acho, o que importa é o que eu consigo de evidências, de dados científicos. Porque a minha opinião pode ser uma hoje, amanhã diferente, e é até bom que seja, porque eu não posso ter, né, mindset fixo e dizer assim: olha, eu sou assim, é assim, acabou. Não, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter uma mente aberta para o que está aqui ao meu redor, só que eu preciso ter também a capacidade de discernir daquilo que eu estou vendo, o que eu preciso puxar para mim, para usar e aplicar naquilo que realmente vai me gerar resultado e satisfação. Até por uma coisa muito simples. Nós somos seres realizadores. E somos pessoas que nascemos para ser feliz. E a gente é feliz quando realiza. E se eu realizo com base em coisas que realmente me impulsionam, me colocam numa condição assim de paz e tranquilidade, pô, não tem nada melhor, né? Então, a gente precisa se esforçar muito o tempo todo, porque o tempo não espera. Eu gosto muito de falar sobre esforço e talento, gosto de dar alguns exemplos. Um deles é o Cristiano Ronaldo, né? É um fenômeno aí do futebol, e ele se esforça muito, a história de vida dele mostra isso, e o cara é perceptível que ele não é o mais talentoso, mas por ele se esforçar tanto, ele se tornou melhor do que os talentosos e tem ganhado aí por vários anos como o melhor jogador do mundo, né? Eu acho que faz muito sentido isso. É um exemplo ótimo mesmo. Você colocou muito bem, tá, Zay? Obrigado por essa contribuição. Serviu para mim também e para a gente entender que todos nós podemos, todos nós temos o tal do potencial, né? E você, quando descobre, né, aquela área onde você
tem de fato um talento, se você se esforçar, pagar o preço, você vai ter um resultado muito bacana. E aí já entra com isso que você falou, e quando você tem resultado, você fica mais motivado ainda, né? O que te leva mais para a zona de ação. E aí você entra naquele círculo, né, virtuoso, onde você produz mais, e aí gera a tal da felicidade, porque você começa a colher os resultados de todo esse esforço. Sensacional, muito bom. E aproveitando o gancho, Zay, eu quero te perguntar como desenvolver as novas habilidades nesse momento de transformação digital tão forte. Léo, existem várias formas, né, de você se adaptar a esses novos tempos, reconhecer a necessidade realmente de se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor. E o começo é o autoconhecimento, né? Eu só posso melhorar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, não tem por onde. Então, assim, todas as pessoas precisam aprender a realmente se encararem no espelho, né? Com toda a honestidade. E o autoconhecimento é uma ferramenta fantástica para isso. Então, assim, a habilidade de comunicação, de adaptação, de cooperação, enfim, de tudo que a gente falou, ela vem primeiro com o autoconhecimento, depois com o exercício da mudança. A gente não consegue fazer isso só, né? Eu, enquanto membro de uma equipe, eu não consigo fazer, talvez eu não consiga fazer sozinho as mudanças ou promover em mim mesmo as mudanças que são necessárias para que eu saia de um ponto A para um ponto B, eu preciso de ajuda. E por isso que a gente estimula tanto que os líderes sejam também coaches de suas equipes, né? Para ajudar no sentido de elaborar. Tem um autor, e na verdade ele é um empresário super bem posicionado, talvez seja um dos caras mais influentes no mundo, é o americano Ray Dalio, e ele escreveu um livro que, nesse livro, ele conta, digamos assim, os métodos dele de trabalho, né? E aí ele começa, o livro chama-se Princípios, e ele trabalha com princípios de vida e princípios de trabalho. Então, quando ele faz essa divisão, é uma divisão didática, mas, na verdade, as coisas funcionam imbricadas. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você entende qual é a melhor contribuição que você pode dar para aquela empresa, e para entender isso, você tem que fazer duas coisas. Eu tenho que saber o que é que a empresa espera de mim, e eu tenho que saber eu tenho que reconhecer os meus reais, né, gaps, vamos dizer assim. E buscar ajuda mesmo, no sentido de desenvolver. Essa ajuda pode ser de outro profissional, pode ser de um professor, pode ser de um amigo, de um colega de trabalho. A gente não precisa, para se dispor a ser ajudado, a ter que sempre contratar profissionalmente alguém e ter um desembolso, um investimento nisso. Se puder, ótimo, eu recomendo para todo mundo. Mas se não tiver, procure pessoas com as quais você se relaciona e que você tem uma referência boa, e aí nesse caso o Ray Dalio chama muito do tripé, né? Eu preciso conversar e ter referências que vão me ajudar. Eu preciso estudar muito, participar de muitos treinamentos, cursos, e agora então está fantástico, está tudo grátis, né? Então a gente pode se apropriar bastante disso. Ler muito, estudar, conversar, trocar com o meu líder. Então, assim, ser proativo nessa busca. Eu não posso esperar que ninguém me traga o que eu preciso. Eu tenho que buscar aquilo que eu preciso. Eu tenho que reconhecer que a transformação digital, por exemplo, ela exige conhecimentos, às vezes, técnicos específicos que eu não precisava antes. Mas eu vou esperar que alguém me ensine ou eu tenho que buscar para aprender? Então, assim, o autodesenvolvimento, a necessidade, por exemplo, do autoconhecimento, isso é fundamental. Então, assim, não tem receita de bolo, não tem caminho mágico, o que tem é foco, autoconhecimento, autoconsciência e trabalho. Perfeito, Okay? Excelente. Perfeito, Zaira. Já chegando aqui ao final desse papo que eu adoro, falar de desenvolvimento humano, falar de desenvolvimento de líderes. Isso, para mim, é algo que, além de estimular,
né, o meu profissional me estimula a querer aprender mais, estudar mais. E você trouxe aqui para a gente pontos tão fundamentais: cooperação, confiança, protagonismo, né, o relacionamento remoto, né, o quanto as pessoas, os líderes e liderados, a própria empresa precisa ter isso forte, a cultura estruturada e forte para ter essa missão e esse propósito sendo desenvolvido e alinhado com esses líderes e as equipes. Isso para mim é fundamental. Eu estava lembrando agora, o Fórum Econômico Mundial lançou uma pesquisa no ano passado, a The Future of Jobs, falando sobre isso, né? A importância de algumas competências necessárias que na pesquisa lá era para desenvolver até 2020. Eu acho que o negócio deve ter ocorrido algumas mudanças, mas também potencializou várias outras. Eu queria que nesse final do nosso podcast você trouxesse algumas dicas fundamentais, né, para as empresas, para o líder, para o liderado, para que eles possam realmente desenvolver essas competências e focar não só no resultado efetivo, mas enquanto enquanto pessoas, seres humanos. Helene, tem uma máxima que diz o seguinte: não basta botar o ovo, né? Tem que cacarejar. Às vezes as pessoas elas estão com dificuldades, com angústias, com, sei lá, se sentindo às vezes até incompetentes por dar conta de determinadas coisas, mas elas não têm a coragem de verbalizar por medo de parecerem incompetentes ou fracas ou vulneráveis, ou enfim. O desafio de você construir ou fortalecer uma cultura quando você está funcionando nesse mundo remoto, híbrido, né? Que agora daqui a pouco a gente começa a retomar a possibilidade de estar presente em alguns ambientes. Então, assim, você vai ter esse funcionamento híbrido, né? Então, assim, é um desafio que não é isolado, né? Ele é dos dois. Então, assim, quando você tem eventos corporativos que promovem, que ajudam, que dinâmicas, né, que estimulam as pessoas a serem o que elas são, porque no movimento desse, por exemplo, que a gente faz, a gente como coach, às vezes promove algumas dinâmicas de grupo, né? E as pessoas fazem coisas, e ali a gente lê a essência das pessoas a partir daquilo. E você, sem ter esses recursos, o grande desafio é que as pessoas realmente tenham o ambiente de confiança suficiente para serem quem elas são. E o líder, em particular, ele precisa não só ser empático nessa questão, como aprender a reconhecer as próprias vulnerabilidades, como as vulnerabilidades dos seus liderados. Então, assim, essa dicotomia, né, coragem versus medo, precisa ser cada vez mais fluida, no sentido de mais branda, porque eu preciso vencer esses medos, né? O medo de ser quem eu sou, o medo de não só parecer para o outro, mas aquela coisa de, puxa vida, como é que você está vendo o meu trabalho? O que é que você acha que eu posso melhorar? Então, a preocupação com a comunicação, muito mais do que com o espaço físico, a preocupação com estar na posição um do outro, muito mais do que simplesmente olhar e pré-julgar, a ideia de que sozinho não dá para a gente fazer as coisas, e o mais importante é reconhecer que a gente tem emoções. Você acha que todo dia a gente... Quer dizer, por exemplo, não é todo dia que eu acordo no meu melhor momento, não. Tem dia que eu estou péssima. Mas eu tenho uma estratégia de me reconectar com o meu propósito, com os meus princípios e seguir em frente, entendeu? Então, assim, essa é uma capacidade que todas as pessoas precisam desenvolver, mas não vai brotar espontaneamente se a gente não ajudar, né? Em todos os níveis de relacionamento, a gente precisa se ajudar. Então, essa é a prova de fogo. É a relação de confiança que vai produzir essência, né? Liberdade de expressão, sem julgar, sabe? Você está certo, você está errado, porque o meu pensamento é esse, então o outro está errado. Não.
eu gosto de citar o Ray Dalio porque ele diz coisas muito interessantes. Ele disse, por exemplo, o seguinte, que ele, quando ele entra numa reunião com uma ideia, ele entra com a perspectiva de estar errado. Gente, isso faz toda a diferença. Porque quando ele entra com a perspectiva de estar errado, ele está aberto a que pessoas agreguem ideias a dele, confirmando ou não. Porque ele pode... Agora, quando a gente se assume posicionamento de que essa é a minha ideia, eu estou certo, eu estou com razão, já era. Você bloqueia a porta da comunicação, né? Então, assim, é um desafio para todos nós, líderes e liderados, abrir a mente e entrar numa negociação, vamos dizer assim, porque quando você fez a pergunta inicialmente, a colocação, a primeira palavra que me veio na mente foi negociação. Tudo eu tenho que negociar, né? Então, se eu entro com a mente aberta e com a disposição de chegar àquele resultado tipo ganha-ganha, né? E ter essa disponibilidade, essa disposição de negociar, eu acho que vai funcionar bem. No início vai dar trabalho, óbvio, né? Não é muito mais fácil você dizer, faça assim, né? Do que você negociar com a pessoa o resultado, o formato, respeitando a individualidade. Não é fácil liderar nos tempos de hoje. Mas é necessário que seja assim. Para que a gente realmente, como pessoa e como empresa, a gente avance. Entendeu? Com certeza, Zaira. Uma aula, hein, Léo? Uau, que aula! Obrigada. Muito obrigado, bom. Eu realmente, assim, eu sou apaixonada por pessoas, por ajudar as pessoas a serem felizes. E se o que eu estou trazendo, compartilhando, realmente contribui com isso, olha, meu dia está ganho. A felicidade precisa ser inegociável. E a gente assim vai seguindo. Zaira, muito obrigada pela sua participação em nosso podcast de hoje. Eu é que agradeço, estou super feliz de poder contribuir, estou à disposição. Já tem um tempo que eu sou associada da AGE, ultimamente, nos últimos 2 anos, eu tenho participado menos, mas não deixo de fazer parte, porque eu creio que o momento de voltar a ser mais ativa vai acontecer. Mas estou muito feliz de poder contribuir. Agradeço muito a você, agradeço a Léo por ter lembrado de mim, por ter me convidado, ao Renê, que está aí atrás para dar um jeito, né, nessa gravação, para ela ficar bacana. Pois é. Então, estamos aí juntos e vamos seguir em frente. E saiba que você já ganhou o seu dia, viu? Porque com essa sua contribuição, você está aí colaborando na vida de centenas, milhares de empreendedores que estarão ouvindo essa sua mensagem. Maravilha, muito bom. E esse foi o nosso podcast de hoje.